Olá, crianças! Vamos seguir com o nosso trabalho, com o nosso estudo sobre a multiplicação? Então, a gente já percebeu que a multiplicação veio para facilitar a nossa vida. Na verdade, ela serve para simplificar a adição de parcelas iguais. Muito mais fácil fazer por multiplicação. Ou seja, só que para que seja realmente mais fácil utilizar a multiplicação, é ideal que a gente, além de entender como funciona a multiplicação, é importante que a gente também tenha memorizado as tabelas de multiplicação. Sem que a gente tenha memorizado as tabelas de multiplicação, ela não vai ajudar muito não, tá? Então, vamos trabalhar, agora que a gente já entendeu, vamos estudar um pouquinho mais essas tabelas de multiplicação para a gente começar a prestar, ficar muito atentos quando utilizarmos alguma multiplicação para ir memorizando essa, e quando falar assim, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 8, 16, 3 vezes 3, 9, e assim a gente ir com todas elas. Estou falando de 2 vezes 3, ou 3, tabela, eu estou falando de multiplicação por 2, ou multiplicação por 3, porque é o que nós vamos estudar hoje. Então, vamos lá. Mas antes de começar com esse estudo, eu quero recordar. Lembra como se chama os termos da multiplicação? Olha só, eu tenho aqui 6 multiplicado 6 vezes 5. Ótimo, 6 vezes 5 é igual a 30. Qual é a nomenclatura para esses termos? Então, 6 significa que eu tenho 6 parcelas de 5, né? 6 parcelas de 5 lá da adição. E vai ser igual, a soma disso tudo seria igual a 30. Então, o que significa essas 6 parcelinhas de 30? Vamos lá. Significa 6 parcelas de 30, não. 6 parcelas de 5 significa o seguinte. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 igual. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 parcelas de 5. Ah, mas imagina, é muito número, não é? Então, vamos lá. 6 parcelas de 5, eu posso multiplicar por 6, simplificar por 6 vezes 5, que vai ser igual a 30, porque 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu posso simplificar dessa forma. Esses termos aqui lembra que na adição eu estou chamando de parcelas. Agora, na multiplicação, cada termo aqui se chama fator. Fator, esse daqui é um outro fator. Então, eu tenho aqui a multiplicação de fatores e aqui eu tenho produto. O resultado da multiplicação desses fatores se chama produto. Ótimo. Eu sei que 6 vezes 5 é igual a 30, mas se eu pegar 5 vezes 6, mudar essa ordem dos fatores, se eu mudar a ordem dos fatores, continua sendo 30. Logo, a ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos fatores não altera o produto. Ótimo, foi isso que estudamos na aula passada. Então, vamos lá. 6 fator, 5 fator. O resultado se chama produto. E a ordem desses fatores não altera o produto. Vamos lá ver o que está acontecendo aqui com o Enzo. O Enzo, ele entendeu que a multiplicação, ela facilita ou simplifica a escrita da adição de parcelas iguais. Então, olha só, entendi que é mais simples escrever 3 vezes 8 do que escrever 8 mais 8 mais 8.
Mas para fazer essa conta, é preciso efetuar a adição. Então, só ficou simples na hora de escrever? Aqui, se eu não souber de memória que 3 vezes 8 é igual a 24, não vai ajudar muito, só vai simplificar para escrever. Olha só, eu vou ter que somar do mesmo jeito, eu vou ter que fazer 8 mais 8, 16 mais 8, 24. Então, não ajuda muito. Para simplificar, eu tenho que saber que 3 vezes 8 é igual a 24. Se eu conseguir memorizar que 3 vezes 8 é 24, não preciso ficar adicionando sempre. Muito bem, exatamente. É por isso que existem as tabuadas, que são tabelas de multiplicação que nos ajudam a memorizar resultados como este. Então, gente, faça da tabuada agora a sua amiga inseparável, para a gente conseguir memorizar. Então, vocês que adoram desafio, eu te desafio a chegar na próxima aula sabendo as tabuadas de 2 e de 3. Então, vamos lá. Antes de estudar as tabuadas e pensando nos cálculos que a gente realizou na aula passada, vamos ver se você já memorizou algum. Tente indicar o resultado das multiplicações sem efetuar adição. Então, vamos lá. Quanto que é 2 vezes 5? Já sabe? 10? Então, escreva lá. Então, olha só. Quanto que é 2 vezes 7? Sabe? Escreva lá. Se não souber, passa para o próximo. 3 vezes 4. Mais fácil agora, né? 3 vezes 4. E 3 vezes 5? Se não souber, aí você volta nas que você não lembrava e faça a adição para você chegar no resultado e já tenta logo memorizar que você é bem melhor de memória do que eu. A gente já sabe disso. Então, para entendermos a tabela da multiplicação, vamos fazer esse exercício. Olha só, complete com atenção a tabela de acordo com o modelo dado nas duas primeiras linhas. Você vai fazer o que se pede. Olha só, 2 vezes 1. 2 vezes 1 são duas parcelas de 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Vamos ver quanto que é 2 vezes 2? Duas parcelas de 2, que vai ser igual a 2 mais 2 vai ser igual a 4. Muito bem. 2 vezes 3 é duas parcelas, é igual a duas parcelas de 3. 3 mais 3 é igual a, soma e coloca aí o resultado. Vai preencher toda essa tabela. Preencheu? Ótimo. Confere o resultado. Mas só vai conferir depois que preencher tudo. Se você viu isso daqui, sai de perto do vídeo e faça sozinho, tentando memorizar. Então, depois que você fez toda a sua tabela, corrigiu, faça essas questões. Corrija com o professor. Já corrigiu. Agora, observando a última coluna da tabela, complete corretamente a frase. Então, você vai observar o quê? Essa última coluna da tabela. Ó, os resultados da multiplicação de 2, da tabela de multiplicação de 2. Agora, observando a última coluna da tabela, complete corretamente a frase. Os resultados obtidos começam no 0 e depois de uma linha para a próxima, aumenta de quantas em quantas unidades? Vamos ver? Olha só que interessante. Olha só. 0, 1, 2. Aumentou em 2. 2, 3, 4. 4, 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14. 15, 16. 17, 18. 19, 20. Aumentou de 2 em 2.
Então, se eu estou na tabela de multiplicação de 2, meu resultado, começando do zero, vai aumentar de 2 em 2. Isso é regra para todas as tabelas. De 2 em 2 na tabela de 2, de 3 em 3 na tabela de 3, de 4 em 4 na tabela de 4 e assim por diante. Os resultados obtidos na última coluna são números pares ou ímpares. Vamos voltar lá e observar? Olha, esses números são pares ou ímpares? Você já sabe da resposta. Agora, vira a próxima página, complete o quadro com os resultados da tabuada do número 2 obtidos da tabela anterior. Então, você vai completar aqui. Não precisa copiar, não. Só basta você aumentar de 2 em 2 até o 10. Agora, você vai fazer essa mesma atividade para a tabela de 3. Olha, 3 vezes 0 é igual a 0 mais 0 mais 0. Então, 3 parcelas de 0. 3 vezes 1, 3 parcelas de 1. 1 mais 1 mais 1. Vai ser igual a 3. 3 parcelas de 2. 2 mais 2 mais 2. Vai ser igual a 6. E aí você vai preencher toda a tabela. Pausa o vídeo, preenche toda a tabela e depois confira o resultado. Ótimo. Confere se o seu resultado está todo certo. Então, vamos lá agora. Vamos ver aqui, analisar esses resultados. Eu tenho números pares ou ímpares ou pares e ímpares. Olha só, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. E vamos ver de quanto em quanto que aumenta? 0, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Então, gente, 6, 7, 8, 9. Vou parar por aqui, mas você pode conferir até o último e verá que ele vai aumentar de 3 em 3. Então, vamos responder as questões? Ótimo. Na A, corrija. Na B, observe a última coluna da tabela e complete corretamente a frase. Os resultados obtidos começam no 0 e, depois de uma linha para a próxima, aumenta de quanto em quanto? Os resultados obtidos na última coluna são números pares ou são números ímpares? Por favor, dê uma resposta completa. Eu vou parar de aceitar respostas curtas, escrever lá só A, o ímpar, ou será, né, a resposta correta. Coloca, os resultados obtidos na última coluna são números tantan e ó, você tem 2 linhas para fazer isso. Complete o quadro com os resultados da tabuada do número 3, obtidos na tabela anterior. Então, não precisa copiar, basta você aumentar de 3 em 3. Então, você vai aumentando ali de 3 em 3 até você chegar em 30. Vamos resolver esses exercícios da página 215? Olha só, resolva cada situação escrevendo uma multiplicação. Então, você não vai escrever adição, é multiplicação. Procure usar os resultados das tabelas anteriores. Se você ainda não conseguiu memorizar, vai lá na tabela anterior e olhe o resultado. Sem fazer adições. Pedro tem 3 pacotes com 5 figurinhas cada um. Então, gente, o Pedro tem 3 pacotes, cada pacote tem 5 figurinhas. Quantas figurinhas ele tem no total desses pacotes? Então, é só você pegar e multiplicar 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? Se você não souber, olhe o resultado na tabela de 3, mas não faça a soma. Procure não fazer a soma. Marina, a não ser que você faça de cabeça. Marina possui 2 sacolas com 8 maçãs cada uma.
quantas maçãs ela tem no total dessas sacolas. Então, olha, são 2 sacolas com 8 maçãs. Sublinhe essas informações e faça a sua multiplicação. E, gente, lembre de escrever o resultado com a resposta completa. Ótimo, gente. Isso daqui é uma brincadeira que você pode improvisar aí na sua casa. Olha só, todos esses resultados aqui são resultados das tabelas de multiplicação de 2 e de 3. Muito bem. Você vai escrever esses resultados nesses quadrinhos, só que você vai escrever de ordem aleatória, todo embaralhado. Você vai escrever aqui. Ótimo. Aí você pede na sua casa, assim, alguém fala assim, vai me falando a multiplicação de 2 e de 3. Por exemplo, 2 vezes 2. Aí 4, você escreveu 4 aqui, você vem aqui e pinta. Se te der para competir com outra pessoa, até a própria pessoa que estiver fazendo o sorteio, aí tem que ser sorteio, não pode falar de cabeça, né? Mas se der para competir com alguém da sua casa, excelente. Se não der, você se desafie, coloque um tempo que você vai levar para você preencher toda a tabela de acordo com o sorteio. Você tem que formar primeiro ou a linha na diagonal, ou uma coluna, ou qualquer uma das linhas. Já está valendo. Tente brincar aí na sua casa para você exercitar as tabelas de multiplicação. Ou você mesmo pode escrever lá 2 vezes 4, mas não põe o resultado. 3 vezes 5. Escreve tudo isso, coloca num potinho para você ir fazendo sorteio e se desafie quanto ao tempo que você vai levar, que vai depender da sua sorte. Mas enquanto isso, você estará exercitando. Vamos lá. 5. As fichas representadas a seguir foram criadas pela professora Helena para um jogo de tabuada. Cada multiplicação deverá ser pintada com a mesma cor do resultado da ficha circular. Então, as fichas circulares são resultados das multiplicações representadas nas fichas retangulares. Então, vamos lá. Se você, por exemplo, 3 vezes 3, quanto é 3 vezes 3? Você vai pegar o resultado e vai pintar da mesma cor o que você pintou aqui, tá? O resultado estão nas fichas circulares. Exercícios propostos. Vamos logo fazer? Olha só, quero te explicar. Esse aqui é a tabela de multiplicação, as tabuadas, com as tabuadas do 2 e do 3. Fazer isso sem consultar os exercícios anteriores. Então, não consulta não copia não. Depois utilize para verificar se você acertou. Depois você confere seu resultado. Mas vamos lá, olha só. Vezes. Então, gente, vamos lá. 2 vezes 0 vai ser 0. Ó, vamos lá. 2 vezes 1. Coloca o resultado aqui. 2 vezes 2. Coloca o resultado dessa multiplicação de 2 vezes 2. Agora aqui, 3. 3 vezes 0. Escreva o resultado. 3 vezes 1. Escreva o resultado. E assim, você vai calculando e preenchendo toda essa tabela, que é a tabuada de 2. Ótimo. Vamos para o exercício 7 agora. Temos uma questãozinha para resolver. Silvio colheu alguns abacaxis que planta em seu sítio para vender em um mercado na cidade. Ele encheu 3 caixas. Vem aqui, destaca ou sublinhe 3 caixas com 8 abacaxis cada um. Então, ele tinha 3 caixas dessa, cada caixa dessa tinha 8 abacaxis. Então, você vem, sublinha esses dados, destaca, aprenda a fazer isso. Então, quantos abacaxis ele colocou no total das 3 caixas? Você vai precisar fazer uma multiplicação. Lembre que são 3 caixas com 8 abacaxis cada. Faça a representação aqui que eu quero ver escrita, você tem espaço. Faça essa multiplicação e coloque o resultado ali. Muito bem?
Ótimo, terminamos. Chegou o final de semana, mas eu deixo um desafio com você, tá? Olha a sua agenda, é o desafio até a próxima aula, que será na terça-feira. Você vai ter tempo para fazer isso. Faça uma tabela grande, coloque na parede do seu quarto, coloque na porta da geladeira, qualquer lugar, faça a tabela. E aí você vai toda hora, tá brincando, mas será quanto que é 2 vezes 7? Será quanto que é 3 vezes 7? 3 vezes 6? E aí você fique com isso, exercitando até terça-feira para chegar aqui ferinho. Olha só, coloquei em destaque, gente. Estude as tabelas, ou as tabuadas, né, de 2 e de 3. Estude essas tabuadas. Tudo bem? Fique com Deus, se cuide, ótimo final de semana, se divirta também, além de estudar a tabuada, mas faça do estudo da tabuada uma diversão, não se torture não, tá? Estude de uma maneira divertida, mas estuda que é importante.